Olá, meus queridos, amados irmãos, tanto do Facebook quanto também do YouTube, porque nós estamos juntos e misturados. E chegou o momento da nossa reunião hoje, do dia de quarta-feira, aonde nós vamos dividir aqui um pão, compartilhar um pão maravilhoso, um pão que vai fortalecer a todos nós. Sejam todos bem-vindos a esta sala espiritual, porque a Igreja de Cristo não é quatro paredes e um teto estendido em cima. A Igreja de Cristo é onde estiver uma ou mais pessoas reunidas nesta palavra. Essa é a Igreja de Cristo. Está em comunhão com Ele. Então nessa noite nós vamos estar em comunhão com Ele na palavra dEle. Então hoje, meus amados, sejam todos bem-vindos. Peço que você abra bem o seu entendimento, fica até o final, se der, né? Você não é obrigado a nada, se der até o final desse vídeo, porque o pão que nós temos hoje é maravilhoso. Então sejam todos bem-vindos. Você do YouTube, se inscreva nesse canal no YouTube, dê um like nesse canal no YouTube, para quando eu colocar novo vídeo lá você seja notificado. E também no Facebook, dê um like nesse canal, nessa página, para que ela cresça e venha alcançar outras pessoas necessitada, assim como nós, assim como eu vivia. Talvez você ainda está, você talvez não compreenda ainda a graça de Cristo, mas você vai compreender, porque você vai compartilhar deste pão e vai se fortalecer, e Cristo vai abrir a sua mente. Então, meus amados, como de sempre, todas as nossas pregações tem que ter um tema. O tema de hoje é o discernimento da graça de Cristo. O discernimento da graça de Cristo. Esse é o tema do nosso estudo de hoje. E para acompanhar comigo, eu vou pedir que você abra a sua Bíblia no livro de Efésios. Efésios capítulo 3. Efésios capítulo 3, do versículo 1 ao 5. Se você não quiser abrir a sua Bíblia agora, neste momento, talvez você se sinta mais à vontade, prestando atenção no que a gente está lendo e com a sua mente ligada, vá anotando num caderno aí por onde nós vamos passar, né? Por a Bíblia, né? E depois, quando você estiver mais folgado, você pode ler isso aí com mais a sua vontade, né? Então, vamos iniciar a nossa homilia, porque o tempo é precioso, ele não espera por ninguém. Efésios capítulo 3, do versículo do 1 ao 5. Versículo 1. Por esta causa, eu, Paulo, e eu repito, eu imito Paulo aqui. Por esta causa, eu, Edival, sou prisioneiro em Cristo Jesus, por amor de vós. Por amor de vós. E tem mais uma palavrinha na frente, né? Que isso é o que faz a diferença de quem entende o que é viver em graça, né? Para aquele que entende qual foi o ministério de Paulo, qual foi o chamado de Paulo, né? Por amor de vós, gentios, que somos nós. Infelizmente, o sistema religioso, eles não querem aceitar que são judeus, que são gentios. Então, eles querem levar uma vida, uma religião no judaísmo, praticando tudo que era dos judeus. Então, o sistema religioso procura levar essa vida assim, imitando os judeus. Só que eles não têm o discernimento, né, como que é aqui o tema do nosso estudo. O sistema religioso não tem o discernimento que os judeus foram todos condenados. Os judeus foram condenados.
E como que eu vou imitar um povo que foi condenado, meus amados? Não tem por onde, que nem diz o Chaves. Não tem por onde. Ou imitar, ou querer imitar, querendo. Eu quero agradar a Deus. E para mim agradar a Deus, eu vou imitar um povo que foram condenados. Mais de 3 milhões de judeus mortos. Fora os que tiveram que correr. Conseguiram correr. Né? Conseguiram escapar. Mas ia ser morto todos. Mas esses conseguiram escapar. Por isso que você encontra em todo lugar, em todo o país, bastante judeu. Aqui em São Paulo mesmo, no estado de São Paulo, é um estado que eu acho que é que mais tem judeu. Tem muitos judeus aqui em São Paulo. Por quê? É fruto do fugimento que aconteceu naquela época, no ano 70. E até hoje, eles não conseguiram voltar para a terra deles. Por quê? Foram condenados. Até hoje eles não conseguiram entender o que era o Evangelho de Cristo. Por quê? Foram condenados. Agora eu entro numa religião para imitar um povo que foi condenado. Não tem por onde. O barulhinho da chuva, coisa boa, é benção. A chuva é benção, né? Pelo amor de vós, gentios. Versículo 2. Se é que tendes ouvido a respeito da dispensação da graça. Olha a palavra aqui. Se é que temos ouvido, não é escutado, é ouvido. Não é escutado. Escutar, você escuta muita gente fazendo fofoca por aí. Você vai embora. Diz, não, eles estão fazendo fofoca de fulano, de ciclano, da vizinha, e você vai embora. Mas ouvido é praticar o Evangelho de Cristo. E, infelizmente, me dói muito ter que falar isso, mas infelizmente eu vejo gente do nosso meio chamando essa palavra, este Evangelho, de baboseira. O Evangelho que não é de Paulo, foi Paulo que escreveu, só. E muito menos eu. Eu só estou lendo. E você, se tiver com a sua Bíblia aberta, você está lendo também. Então, eles chamam o Evangelho de Cristo de baboseira, né? Chama de baboseira, chama a pessoa que está lendo de professor, tudo na base da ironia. Da ironia. Falam sem entender. Fala sem entender nada. Mas abra a boca. Eu não peço para ninguém falar bobagem aqui. Se você, meu amado, se você não entende a palavra de Cristo, tanto pregada por mim, tanto pregada por outra pessoa, se você, o que eu tenho a falar é, se você não tem discernimento para chegar nos comentários, dar um amém, mas se você não tem um entendimento também, não fale coisas que podem pesar na sua vida amanhã ou depois, né? Por exemplo, é o que se prega dentro do sistema evangélico, que sobre as pessoas que falaram mal de Deus e morreram, né? Tipo um carro que... Isso é mito, meus amados. É história que não se pode comprovar. Mas se o pastor fala dentro de uma chamada igreja, para a igreja é verídico. Então se conta o mito de um carro que foi atropelado, que morreu, houve atropelação, só sobrou o porta-mala com uma dúzia de ovos, e os ovos não quebrou nada, tudo isso é mito. Prova, ninguém prova. Se fala do homem que era cantor e foi esfaqueado pelo um admirador, né? Essas pessoas, aconteceram isso com eles, porque eles falaram mal de Deus. Por isso que eu falo para você, se você não entende nada da graça de Cristo, e se você quiser comentar, comente.
Os comentários estão aí livremente para ser comentado. Agora, você vai arcar com as suas consequências se você falar bobagem. Você pode, eu não estou dizendo que você vai, você pode. Você pode arcar com certas consequências se você falar bobagem. Como o nosso amado falou que isso aqui é bobagem. Eu só estou lendo. Falou que isso aqui é bobagem, bobagem, né? Como é que chama? Que ele falou mesmo? Baboseira, né? Isso eu só estou lendo. O evangelho não é de Paulo, muito menos meu, né? Paulo pelo menos escreveu, eu nem sequer escrevi, eu só estou lendo. Só estou lendo. Paramos no versículo 2 ainda, né? Na dispensação da graça de Cristo, da graça de Deus, assim confiada, preste atenção, que eu vou chamar a atenção de outro amado, que eu falando do evangelho para ele, ele falou que o evangelho de Cristo foi confiado a 40 pessoas. O amado, eu vou falar o nome da igreja dele, da igreja adventista, né? Falou, não, o evangelho foi confiado a 40 pessoas. Não, aqui está escrito, foi confiado a ele, só a Paulo. O evangelho de Cristo foi confiado a Paulo, só. Agora a pessoa não tem o discernimento de saber o que é o evangelho de Cristo e o que é o evangelho de Moisés. E o que é que eu posso fazer? O que é que eu posso fazer se você não tem esse discernimento? Pelo menos aqui, está escrito. Se é que tendes ouvido a respeito da dispensação da graça de Deus, assim confiada a vós outros. Confiada a vós outros. Então, Paulo, a graça foi confiada a Paulo, e Paulo não guardou num baú para pregar para as pessoas, dizendo que ele tinha o direito de mandar na vida das pessoas, falar como ele tinha que se vestir, o que a pessoa tinha que beber e comer. Não, Paulo falou, foi dado a vós outros. O discernimento da graça foi dada para mim e eu escrevi, está aí para vocês todos. Basta vocês fazer o quê? Ouvir. Basta vocês ouvir. Vamos continuar aqui. A disciplina da graça de Deus, assim confiada para vós outros. 3. Pois segundo uma revelação. Segundo uma revelação. O sistema religioso diz que a palavra de Deus é inspiração. Inspiração é o Velho Testamento, mas o Evangelho não é inspiração, é uma revelação. E o que é uma revelação? Eu tenho que falar aqui, porque se a pessoa diz que o Evangelho de Cristo é baboseira, eu vou ter que explicar o que é uma revelação. Uma revelação, meus amados, eu sei que você sabe, mas eu vou lembrar, só refrescar a sua memória. Uma revelação era no tempo das máquinas fotográficas, né? Tirava lá, batia a foto, saía lá um papel escuro, ninguém enxergava nada, mas estava lá a foto da pessoa. Só que você pegasse no negativo, aí lá, pusesse um óculos de 4 graus como esse, não ia adiantar nada. Aí o que se fazia? Se revelava. Quando não se revelava, olha lá quem é. Após isso, é revelação do Evangelho de Cristo. Aqui não tem nada escondido, aqui não tem nada para ser interpretado, aqui não tem nada para ser, como ele chama, para ser, que eu acabei de falar, né? Interpretado eu acabei de falar a palavra aí. Não, aqui é revelação. O Evangelho de Cristo é revelação, é revelado. Aqui, ó, a olho nu, para todo mundo ver. Por isso que eu amo esse Evangelho. Porque aqui não tem interpretação, aqui não tem nada, aqui é revelação mesmo. E Paulo está revelando aqui o que é a graça de Cristo, rejeitada pelo sistema religioso, simplesmente porque não traz dinheiro, simplesmente por causa disso. E os inocentes, sem entender de nada, aí, além de xingar o Evangelho de Cristo, ainda fica sustentando o vagabundo. Versículo 3.
Pois segundo uma revelação me foi dada. Uma revelação me foi dada. Não foi dada a Pedro, não foi dada a Tiago, não foi dada a João, foi dada a quem? A Paulo. Foi dada a ele. E ele chegou no papel. Uma revelação me foi dado conhecer o mistério. Então, esse mistério que foi revelado a Paulo passou por Abraão. Vou tirar Abraão fora. Que Abraão, ele conheceu a graça. No tempo de Abraão não existia lei. Então tira Abraão fora. Passou por Jeremias, passou por Isaías, passou por Samuel, passou por qual é aqueles outros profetas? Passou por todos os profetas, passou por Moisés, passou por Pedro, passou por João, passou por Tiago. Passou por todos, mas não foi revelado para eles. Foi revelado para quem? Para Paulo. E como que eu não vou respeitar essa revelação? Vou rejeitar essa revelação para viver de negativo, escuro, coisas escuras, porque o Velho Testamento era um ministério de escuridão, um ministério de morte. Então como que eu vou trocar um ministério todo revelado todos os mistérios para mim? Eu vou trocar por uma velha aliança que era escuridão, era um negativo de foto. A foto existia lá, mas ninguém conseguia ler, ninguém conseguia ver quem era. Eu acho que até hoje eu tenho negativos de foto nos baús por aí. Você olha, você não consegue identificar nada. Precisa de quê? De revelação. O evangelho está aqui, ó. Revelado, e os crentes não aceitam. Por quê? Foi revelado. Uma revelação me foi dada a conhecer o mistério conforme escrevi. Então Paulo recebeu essa revelação no terceiro céu. Não foi em cima do monte como Moisés recebeu. Foi no terceiro céu. Meus amados, e vocês tenham paciência comigo, deixa, me dá um pouco mais de espaço para me falar. E esses dias, vocês que me conhecem, você que não me conhece, eu viajei, né? Eu fiz uma viagem de avião e pela primeira vez, já viajei várias vezes de avião, mas nunca peguei o local, o assento da janela. E dessa vez, tanto na ida como na volta, peguei o assento da janela. E pela janela do avião, quando ele sobe, que você olha assim, você vê as nuvens encobrindo a terra, parece o mar. Parece a coisa mais linda que você vê. Então você olha para cima, você não vê mais nada, você só vê o azul. Aí me fez eu me lembrar de Paulo. Paulo que foi, olha que nós só estávamos no segundo céu, né? Porque o primeiro céu seria esse onde nós vivemos aqui, nessa estratosfera que nós vivemos, e das nuvens para cima já é um segundo céu. E Paulo foi aonde? E olha que das nuvens para cima, eu vou fazer sem entender mesmo. Aonde o avião ia, estava a 20.000 pés para baixo. Isso quer dizer, se não me engano, dá 20 quilômetros. E Paulo foi no terceiro céu. Foi lá que ele recebeu esta revelação e fez o que ele está falando aqui. Escrevi. Eu escrevi. E começou a ler para os gentios. Mas o sistema religioso rejeita isso, né? Prefere um evangelho recebido em cima do monte, um homem que estudou numa sala de teologia, do que um mistério desse recebido no terceiro céu. Eles preferem o do monte e dos homens que estudam por essas garagens, por aí, deixa eu falar. É o ministério conforme escrevi há pouco. Escrevi há pouco. Resumidamente. Ou seja, Paulo nem sequer, ele escreveu tudo o que ele recebeu no terceiro céu. Ele resumiu. Né? Ele resumiu. Recebi há pouco, resumidamente. 4.
Pelo que quando leis, aí está o problema. É que os crentes não lêem. Os crentes lêem revistinha que o pastor dá. Revistinha planejada dentro de uma sala pastoral. E os crentes aceitam isso. Mas quando você abre um evangelho desse aqui, um mistério desse, quando a gente abre um mistério desse aqui, eles dizem que é bobageira. Como é que eu falei? Bobagem, como é que chama? Baboseira. Diz que é baboseira. Veja só, meus amados. Pelo que quando leis, isso é o problema, os pastores não fazem a igreja ler o evangelho. O evangelho de Cristo é escondido. Ele não é aberto na igreja. Só é lido alguma partezinha, algum versículo do evangelho, quando é um versículo que eles podem torcer. Mas quando é claro aqui, que nem água de pilão, eles escondem. Nem deixa a igreja ler, já pega, já solta até uma revistinha. Você vai participar de um culto dentro de uma chamada igreja, você já pega uma revistinha na porta, já tem lá uma obreira entregando a revistinha. Ou então, quando eu já dou uma revistinha 8 dias antes para levar para casa, você ir lendo em casa, para quando chegar dentro da igreja, você não ter como questionar. Foi disso que Deus me salvou, desses cães enganadores. Vamos ler aqui. Pelo que quando lês, se a igreja lês, meus amados, lesse o evangelho, a igreja já estava liberta, mas não lê. E Paulo está dizendo, ó, pelo que quando leres, podeis compreender. O povo não lê o evangelho, como que vai compreender a graça de Cristo? Você vai participar de um culto desse aí, chega lá, a campanha de Ana. Ana é aquela que deu filho lá para Samuel, né? Campanha de Josué, campanha de Davi. É isso que se lê dentro dessas chamadas igrejas. Não lê o evangelho de Cristo, para que eles compreendam esse mistério que foi deixado para eles. Não se lê isso. Agora, quando vem um analfabeto como eu, abrir o evangelho e ler, soletrar, mas não, isso é baboseira. É baboseira. Resumido, quando ledes, podeis compreender. Então, você quer compreender o evangelho de Cristo? Lê. Faça como eu estou lendo. Eu não sou teu professor. O amado falou, não, ó, vem aí o professor. Fala, que professor? Se você achar um vídeo meu, eu tenho 300 vídeos no Facebook, no YouTube. Se você achar um vídeo meu, eu falando que eu sou professor, ou que eu sou pastor, eu tiro todos. Você pode achar eu dizendo que eu sou ministro da palavra de Deus. Aí você pode achar, porque está escrito que nós somos ministro dele. Nós todos, quando eu falo, não é só eu, todos nós. Eu daqui, você daí. Se você está com a sua Bíblia aberta, você está ministrando. Ledes, pois compreender o meu discernimento. Então, se uma pessoa lê o Evangelho de Cristo, ela compreende o discernimento. Agora, se ficar esperando uma pessoa que fez um curso de teologia dentro de uma escola, o curso de teologia quer dizer entender Deus, quer dizer de descobrir o que Deus é. Imagina se pode uma coisa dessa, se Deus vai se deixar isso. Mas o povo acredita nisso aí. Eu falei para o mesmo amado, olha, se eu tivesse feito um curso de teologia, vocês todos acreditavam em mim, no que eu lia, vocês todos acreditavam no que eu lia. Como eu não fiz, porque a diferença só está aí, no curso, porque a palavra está aqui, aberta, entregue para todos, está aberta para todos, isso aqui não está selado, isso aqui está aberto para todos.
Então, se eu tivesse feito um curso de teologia, todos, eu tinha mais de milhões aí no Facebook, no YouTube aí, de seguidores. Eu tinha. Mas como eu digo que eu sou analfabeto, só tenho a primeira série, quem vai seguir um cara que só tem a primeira série? O que tem um cara de primeira série a ensinar para ninguém? Não tem nada. E por que me chama de professor? Se eu só tenho a primeira série, o que é que eu tenho para ensinar? Não tenho nada, eu leio. Se você ler junto comigo, você vai ficar aprendendo, sábio tanto como eu, porque o livro não está selado. Compreender o meu discernimento do mistério de Cristo. Aí tá, ninguém tem o discernimento. Nessas igrejas aí, não tem o discernimento de discernir o que é Cristo, o que é Jesus de Nazaré. Eles não têm essa capacidade de entender que Cristo é o Espírito. Como Paulo falou, o Senhor é o Espírito. E Jesus de Nazaré é a carne. E eu estou aqui para servir carne? Eu não sirvo a Jesus de Nazaré. Eu não estou aqui, eu não tive chamado para servir a Jesus de Nazaré. A servir carne, a servir homem. Jesus de Nazaré era homem como todos nós. Eu não estou aqui para servir a homem. Eu estou aqui para servir o Cristo ressuscitado. É isso que eu estou aqui. E é o que Paulo está dizendo aqui. Discernimento do mistério de Cristo. Do que é ser coisas espirituais e coisas carnais. Se a igreja, se os pastores abrissem o evangelho de Cristo para a igreja, eles não comiam, não pegavam um pedaço de pão e dizendo, esse é o corpo de Jesus, é o corpo de Cristo. Não, ele não fazia isso, porque eles iam ter um discernimento que pão é pão e corpo é corpo. Não tem dois, é um só. Ou é corpo ou não é corpo. E acabou. 5. O qual em outras gerações, Davi, Samuel, Sansão, olha meu Deus amado, eu teria que fazer uma listrona muito grande desse mistério que passou por esse povo. E eles não viram, não tiveram esse discernimento. Por quê? Que estava em segredo ainda. Mas agora não está mais em segredo. O qual em outras gerações não foi dado a eles, não foi dado a conhecer aos filhos dos homens, não foi dado a conhecer aos filhos dos homens. Eu Edival, eu sou filho de quem? João Teles da Silva, Maria Josefa da Silva, Josefa Maria da Silva, filho de homem. Então, o que está dando a conhecer, quem está entendendo isso aqui? O Espírito de Cristo, que está dentro de mim, esse que está entendendo isso aqui, e usando a minha boca, lendo isso aqui para todos. É isso que tem que ser feito. Só. Não precisa de homem, correr atrás de homem, vai domingo na igreja, não. Basta ler, só ler e obedecer. Aqui não manda ninguém ir para a igreja, ninguém. Jesus não tinha religião. Que religião Jesus tinha? Porque quer fazer o que Jesus fez, mas e a religião dele? Qual foi? Meu amado, apareça um teólogo aí que me diga que religião era de Jesus. Que religião que era? Ah, não está bom não? Então vou voltar um pouco mais atrás. Que religião era de Moisés? Como era o nome da religião de Moisés? Assembleia de Deus? Deus é amor? Brasil para Cristo? Universal do Reino de Deus? É isso? Poder de Deus? Era essa a religião de Moisés? Meu amado, por que o povo aceita essas... Agora sim, agora eu chamo de baboseira. Por que o povo aceita essas baboseiras? Porque não leu o Evangelho. Se lisse o Evangelho, não aceitava essas baboseiras. O qual em outras gerações não foi dado a conhecer aos filhos dos homens.
como agora foi revelado aos seus santos. Agora foi revelado aos seus santos. Na cruz aconteceu o quê? A nossa santificação. No Espírito, não na carne. Essa carne nunca foi santa, nem nunca será. É no Espírito. Não tem quem faça a distinção dentro da igreja, está na igreja aí, ó. Foi revelado aos seus santos apóstolos e profetas no Espírito e não na carne. Essa carne não serve nem para churrasco. Se ela fosse a carne da Friboi, fosse uma carne da Swift, dava um churrasquinho da hora. Mas não é, então não serve para nada. 6. Vamos ler, nós ia ler só até os 5. É que eu estou na primeira passagem. Se eu ler mais, aí nós vamos terminar. Meu Deus. Abra sua Bíblia em Hebreus. Prometo que ando mais rápido agora. Hebreus capítulo 5, versículo do 10 ao 14. Versículo 10. Tendo sido nomeado por Deus sumo sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque, sendo sido nomeado, eu acho que eu vou ler o 9. Vou começar do hoje, meus amados, tenha paciência. No meu estudo aqui eu só marquei até o versículo do 10 para lá. Mas aqui eu estou vendo uma necessidade de nós começar do 8. Versículo 8. Embora sendo filho, aprendeu a obediência. De quem nós estamos falando? De Jesus de Nazaré. Aprendeu a obediência. Nós, o que nós temos, essa herança de Deus que nós temos, as promessas de salvação, de tudo, não é porque nós somos bonzinhos. Não, isso aqui nós temos tudo isso hoje porque teve um que foi obediente. Teve um no princípio que desobedeceu. Quem foi? Adão. Então, por conta de Adão, o pecado reinou até Cristo. Aí veio até Jesus. Vamos falar, vamos pôr a carne, que nós estamos falando de carne ainda. Até Jesus era carne, era um ministério de carne. Então, por desobediência de Adão, reinou a morte e o pecado até Jesus de Nazaré. E veio Jesus de Nazaré, obedeceu. Acabou. Então a nossa herança foi por conta da obediência de Jesus. Não é por nós. Embora sendo filho, obedeceu. Aliás, sendo filho, aprendeu a obediência pelas coisas que sofreu. 9. E tendo sido aperfeiçoado. Jesus foi aperfeiçoado. Por que ele foi aperfeiçoado? Porque ele cumpriu os mandamentos dos judeus, que Jesus era um deles, né? Era um judeu. Então Jesus cumpriu os mandamentos, foi aperfeiçoado. Porque ele foi aperfeiçoado, aperfeiçoou nós também. Foi aperfeiçoado, tornou-se o autor da salvação. Está vendo? Porque você é salvo hoje, não é porque você é bonzinho, não é. Que nisso nós sabemos que você não é bonzinho. É por conta da obediência de Jesus de Nazaré. Isso nós compreendemos. Nós da graça, nós compreendemos a obra de Jesus de Nazaré. Mas isso não quer dizer que Jesus de Nazaré é o nosso Deus. Porque o reinado dele teve um tempo e o tempo dele venceu. Aperfeiçoado, tornou-se autor da salvação eterna para todos os que lhe obedecem. Todos os que lhe obedecem.
Não vejo Cristo obedecendo? Porque ele não mandou levantar pão como corpo. Ao contrário, ele falou, não, o corpo é a igreja, não é pão. O corpo é a igreja desobedece, diz, não, o corpo é o pão. Aí tá aí, ó. Agora eu que falo baboseira, né? Mas essas baboseiras praticadas dentro das igrejas ninguém vê. A salvação eterna para todos os que lhe obedecem. 10. Tendo sido nomeado por Deus sumo sacerdote. Quem foi nomeado sumo sacerdote? Jesus de Nazaré. Foi nomeado sumo sacerdote. Sumo sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque. Você sabe quem foi Melquisedeque? Melquisedeque é Deus. Foi a primeira manifestação de Deus. Foi num corpo chamado Melquisedeque. Era Deus Melquisedeque. Então, e a segunda manifestação de Deus num corpo chamado aqui para nós no Brasil como Jesus de Nazaré. Então, foi duas manifestações. E a terceira manifestação de Deus aqui nessa terra está em mim, está em você. Deus está manifestado em mim, em você e todos nós. Não vai haver mais outra manifestação. Então aproveite essa. Paramos aonde? Versículo 10. Tendo sido nomeado por Deus sumo sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque, versículo 11. A esse respeito. Ó, Paulo falou. A esse eu respeito. A esse sacerdote nomeado por Deus, eu respeito. Mas esses que tem por aí, eu não respeito não. A esse eu respeito. Temos muitas coisas que dizer e difícil de explicar. Tem um Paulo dizendo, ó, eu tenho muita coisa a dizer para vocês, ou os hebreus, né? Ele está pregando aqui aos hebreus. Eu tenho muito a dizer para vocês, mas é difícil de explicar. E eu sei, tem muita coisa que eu gostaria de explicar para vocês, mas é difícil. Às vezes eu me excuso de explicar isso aí, porque eu tenho um estudo que fala sobre as almas debaixo do altar. É um estudo muito difícil de explicar. Para mim explicar, agora imagina para a pessoa que ainda chama o Evangelho de Cristo de baboseira, entender. Imagina você. Tenho muito a dizer e difícil de explicar. Porquanto vos tendes tornado tardo em ouvir. Tem se tornado tardo em ouvir. A igreja não quer ouvir. A gente prega essa palavra tão maravilhosa, chama de baboseira. Não quero ouvir. Não! Esse amado meu falou, não vou perder meu tempo a ouvir essas baboseiras. Não vou perder meu tempo a ouvir essas baboseiras. E como é que a pessoa desse quer se achar, quer ser revelado? Como é que Deus vai revelar esses mistérios para ele? Chamando a graça de Cristo, o Evangelho de Cristo de baboseira. Como? Tornado tarde em ouvir. 12. Vamos ler até o 14. 12. Pois com efeito, quando deveis ser mestre. Agora eu vou levar você no raciocínio. Isso aqui, Paulo está falando isso aqui lá pelo ano 67, 68. Agora volta dessa data para trás. O tempo que Paulo tinha conhecido isso aqui. Há quanto tempo fazia? Acho, se não me engano, 14 anos. E Paulo dizendo, olha, pelo tempo, você devia ser mestre. Agora pegue do tempo de Paulo, do tempo que Paulo estava escrevendo isso aqui, para os dias de hoje.
2000 anos. E o povo lá chamando o evangelho de baboseira. Porque em vez de ser mestre no evangelho, chama de baboseira. Pois está aí. Com efeito, quando deveis ser mestre, entendendo, aliás, atendendo, né? Mestre, atendendo ao tempo decorrido. Passou acho que 14 anos. O povo ia ser mestre do evangelho já. E não era. Agora imagina, Paulo, se você estivesse aqui hoje, no meu lugar, vendo que passou 2000 anos e o povo chamando isso de baboseira. Imagina, Paulo. Tempo decorrido. Tendes novamente necessidade de alguém que vos ensine. Você está vendo qual é a necessidade que eu tenho que fazer isso? Por que eu estou aqui? Não é para mim estar aqui. Se todos tivessem entendido esta palavra, este evangelho, nem isso aqui, meus amados, isso aqui, o resumo disso aqui, que você está vendo, isso aqui só era para ver o livro de Gênesis e as cartas de Paulo. O resto faz que nem a música daquela cantora Sandra de Sá. Era para estar aqui só. O livro de Gênesis e as cartas de Paulo. Com efeito, tem necessidade de mestre, atendendo ao tempo decorrido. Tendes novamente necessidade de alguém vos ensine. É por isso que eu estou aqui. Apesar que eu não estou aqui para ensinar, estou aqui para ler. Se você está lendo, você vai aprendendo por você mesmo. Com o mesmo Espírito que está em mim, está em você. Ensine de novo. Ensine de novo. Quais são os princípios elementares dos oráculos de Deus, da vontade de Deus, das doutrinas de Deus? Quais são os princípios? Assim vos tornaste como necessitados de leite. Olha, criança. É uma igreja de criança. Uma igreja que era para ser mestre. Não ficar sendo levado por vãs doutrinas. Não você que tem que dar o dízimo, senão você vai para o inferno. Para o inferno todos nós vamos. O inferno é a cova. Todos vão para o inferno. Todos. Vai crente, vai todo mundo. É a cova. O inferno é a cova. Do grego é a cova. Sheol é a cova. Região dos mortos é a cova. Mas ninguém ensina isso para a igreja. Ao contrário, diz que o inferno, se você não der o dízimo, você vai para lá. Se você der o dízimo, você não vai não. Se não der, vai. Aí pronto. Por quê? Necessitados de leite. Criança, bebê. E não de alimento sólido. De alimento sólido, né? De alimento sólido. Isso que eu estou dando aqui, ó, para você nessa noite. Alimento sólido, não é leite. Leite é para beber. 13, 1 até o 14. Ora, todo aquele que se alimenta de leite é inexperiente. Não tem experiência, ou seja, não tem conhecimento do Evangelho de Cristo. Não tem. É inexperiente na palavra da justiça. Na palavra da justiça. Porque é o quê? Porque é criança. É criança. Então está assim de igreja, cheia de criança. 14. Mas o alimento sólido
isso que nós estamos comendo agora nessa noite. Mas o alimento sólido é para os adultos. É para os adultos, não é para a criança. E esse alimento aqui não tem sido revelado lá dentro, porque lá eles estão edificados em leite. Eles só gostam de leite, não gostam de alimento sólido. Mas o alimento sólido é para adultos, para aqueles que pela prática do Evangelho, né? Pela prática, têm em suas faculdades, na mente, o Evangelho de Cristo está na nossa mente. Cristo hoje, ele ministra na nossa mente, não é num local chamado altar, um local chamado altar, um local de pedra, de pau, de madeira, com o nome de altar. Não é lá que Cristo ministra. Cristo ministra aqui, ó, na nossa mente. Para os adultos, para aqueles que pela prática têm as suas faculdades exercitadas. Por isso que eu sempre falo para você, nos dias de sexta-feira, né? Vamos exercitar o nosso raciocínio. Exercitada para discernir. A igreja não discerne nada. Se ela discernisse, não comia pão dizendo que era corpo. Não bebia que suco dizendo que era sangue. A igreja não tem conhecimento disso, não tem essa discernição. Para discernir não somente o bem, mas também o mal. Abra sua Bíblia em Efésios, volta lá de novo. Efésios, nós estávamos no capítulo 3, volta no capítulo 5. Eu estava até marcado aqui, né? Efésios capítulo 5, versículo 25 ao 32. Quero ler rápido, que nosso tempo está avançado. Cadê? 25, está aqui. Por isso, deixando, Paulo fazendo um paralelo, né? Por isso, deixando a mentira, fale cada um a verdade. Não, não é aqui ainda não. Por isso, deixando a mentira, fale cada um a verdade com seu próximo, porque somos membros uns dos outros. 26. Irai-vos e não odiais. Olha, eu quero que você preste bem atenção nessa frase aqui. Irais, mas não odiais. O ódio, meus amados, é o veneno que mata as pessoas. E mata principalmente da onde está saindo aquela fonte de ódio. O ódio não vai matar aquela pessoa de quem o ódio está indo. Não. A pessoa que está com ódio dentro de si é porque ela já está morta. É um veneno que mata a pessoa mesma. Por isso que Paulo diz: irai e não pequeis. Não se ponham só sobre a vossa ira. 27. Nem deis lugar ao diabo. O diabo é a carne. Estou cansado de falar aqui. O diabo é a carne, que é do grego um contra, um ser contra. Então, quando Jesus falou que Pedro era um diabo, não era que o diabo tinha um diabo em Pedro, não. É porque Pedro estava com um assunto contrário ao que Jesus estava falando. Então, a palavra diabo aqui é do grego contra, um adjetivo contrário. Não existe diabo, esse ser espiritual. Não existe. Não existe. Tenha paciência um pouquinho. Os crentes falam que lá no Jardim do Éden, onde Deus formou Adão e Eva e deixou lá no jardim para cuidar, os crentes dizem que apareceu lá uma serpente que era o Satanás. Fala ou não fala? Fala. A serpente diz os crentes que era o Satanás.
Então, mas você pergunta, depois ele se esquece disso aí você pergunta para ele, da onde saiu o Satanás que vocês pregam? Ah, saiu do dilúvio, saiu dos anjos caídos. Você vê, os anjos caídos virou demônio. Mas lá no jardim do Éden diz que a serpente era o Satanás. Então o Satanás já não estava, não foi de anjo caído, já foi de jardim do Éden. Você vê a mente do crente como é que é. Aí quando você vai ler isso aqui prestando atenção, você vai ver que essa serpente, quem era? Adão. Adão era a serpente. O mentiroso, o pai da mentira, quem era? Adão. Adão que mentiu para Deus. Ele disse que é o diabo. Derrama com aqui, nós estamos tirando para o outro lado. 27. Nem deis lugar ao diabo. 28. Aquele que furtava não furte, né? Aqui você, o diabo vai furtar, mas vai para... Não, é aquele que furtava, a carne. A carne que furta. Não é diabo, é a carne. Aquele que furta, não furte mais. Não furte mais. Antes trabalhe, fazendo com as próprias mãos o que é bom, para que tenha... Cadê minha água? Dá licença, moção, um instante. A garganta tá pegando já. Cadê? Tenha com que cuidar ao necessitado. 29. Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe. Os que dizem que é Satanás que está falando palavrão na boca. Mas não é a carne. Esse diabo é a nossa carne. Com quem você dorme com ela todas as noites e acorda de manhã. Então você vê que é um diabo que não faz medo a ninguém, desde que você tenha o controle dela. A palavra torpe, sim, unicamente a que for boa para edificação, conforme a necessidade, e assim transmita graça. Transmita graça aos que ouvem. É isso que eu estou transmitindo para você, graça aos que ouvem. 30. E não entristeças o Espírito que está dentro de nós. Não entristeça o Espírito de Deus, no qual foste selado. Meu amado, todos nós temos o Espírito de Deus. Essa é a garantia de nós voltar. Da onde nós viemos. Só volta quem tiver esse selo. Quem não tiver esse selo, porque uma carta sem ser selada, ela não vai para lugar nenhum. Para a carta sair do correio, tem o quê? Que selar. O qual foste selado. Foste, olha a palavra. Foste. Foi ou não foi, meus amados? Foi. Não vai ser mais, já foi. Mas você entra na igreja, tem que fazer a campanha para receber o selo do Espírito Santo. Só pela misericórdia de Deus. No qual foste selado para o dia da redenção, no dia da volta. O dia da redenção. 31. Longe de vós, toda amargura e cólera, e ira, e gritaria, e blasfêmias, e bem assim toda malícia. 32. Antes, sede uns para com os outros, benignos, compassivos, perdoando-vos uns aos outros. A igreja, dentro do sistema religioso, quando a pessoa, um irmão, faz mal para o outro, eles mandam pedir perdão para quem? Para Deus. Deus tem nada com isso? O cara falou bobagem ou cometeu alguma coisa, alguma blasfêmia com o irmão, tem que pedir perdão para Deus. Não! Você tem que pedir perdão para quem você ofendeu.
Não é para Deus que pedir perdão para Deus é fácil. Uns aos outros, como também Deus em Cristo vos perdoou. Vos perdoou ou não perdoou? Aqui está dizendo que perdoou. Já. Abra a sua Bíblia. Eu acho que eu devia até pular isso aqui. Livro de Jó. É um versículo só, então nós ler rápido. Jó 42, versículo 5. Eu te conhecia, ou seja, esse é um versículo que já está bem conhecido entre nós, né? Eu te conhecia só de ouvir. É o que acontece com os crentes. Conhece Deus só de ouvir. Eu te conhecia só de ouvir, mas agora os meus olhos te vejo. Hoje eu vejo Deus na minha vida. Hoje eu sei quem é Deus. Hoje Deus me revela onde eu estou, na palma da mão dele. E de lá não tem Satanás que tire de lá, porque se o Satanás me tirar da palma da mão dele, ele é o quê? Ele é fraco. E um Deus fraco, para mim não serve. O Deus das igrejas evangélicas, para mim não serve. Um Deus que o diabo sai levando. Ele pagou um preço muito alto pelas vidas, e o diabo sai levando todo mundo para o inferno na hora que ele quer. Esse Deus das igrejas evangélicas, para mim não serve. Serve não. Eu te conhecia só de ouvir, mas agora os meus olhos te veem. Meus olhos te veem. Vou ler o 6 para não ficar pendurado. Por isso me abobino e me arrependo no pó e na cinza. Aí o que é que eles usam na igreja evangélica? Eles pulam o versículo 5 e lê o versículo 6. Aí manda o povo jogar cinza nas costas, vestir pano de saco, tudo. Porque eles pulou o versículo 5. Aí manda ler só o versículo 6. Meus amados, Colossenses, volta para o Evangelho de Cristo. Colossenses, capítulo 1, versículo do 14 ao 27. Vamos ler rápido também, é isso mesmo? Não, perdão. Colossenses capítulo 1, do versículo 24 ao 27. Então está aqui o 24. Agora me regozijo nos meus sofrimentos por vós, e me arrependo e preencho, perdão. Agora me regozijo nos meus sofrimentos por vós, e preencho o que resta nas aflições de Cristo na minha carne, a favor do seu, vou ler bem pausadamente, a favor do seu corpo, que é quem? Pedaço de pão? Aqui está dizendo que é a igreja. E quando Paulo está dizendo que é a igreja, não é 4 paredes e um teto em cima, não. É nós. Somos nós. A igreja somos nós. O corpo de Cristo somos nós. Nós somos o corpo de Cristo. Ele é o cabeça. Então está aqui, ó. O corpo de Cristo não é pão. É a igreja. A igreja não tem entendimento? Aceita pedaço de pão como corpo de Cristo. 25. Da qual me tornei ministro, de acordo com a dispensação da parte de Deus, que me foi, você vê essa palavra, uma só, que me foi confiada. Não foi confiada a Pedro, não foi confiada a Tiago, não foi confiada a João.
muito menos os outros para trás. Foi confiada a quem? A Paulo. E por que eu vou negar uma palavra desta? Que me foi confiada. A vosso foi confiada para quê? Para que Cristo no terceiro céu confiou esta palavra a Paulo? Para ele guardar dentro do baú, para tomar dinheiro da igreja? Não. Confiada a vosso favor da igreja. A favor, não é contra. Aqui não é contra, não. Se você não dá o Deus, você vai para o inferno. Não. Aqui é a favor. A favor para dar pleno cumprimento à palavra de Deus. O pleno cumprimento da palavra de Deus. Esta palavra que chama por aí baboseira. Versículo 26, vamos ler até o 27. 26. O mistério que estava oculto, escondido, não tinha sido revelado, estava só na fitinha preta, que nem eu falei no começo, né? Só no negativo. Agora foi revelado a Paulo. O mistério que estivera oculto dos séculos, olha, está no plural. Lá, 2000 anos atrás, e Paulo estava oculto dos séculos antigos, muito antigo, dos séculos e das gerações. Agora, todavia, se manifestou aos seus santos, a igreja, aos seus santos, 27, aos quais Deus quis. Não, irmão, você... O irmão já é evangélico? Sou evangélico não. Você vai lá na nossa igreja, ó, buscar Jesus, buscar Jesus, buscar Deus. Vamos lá. Vai lá, faz uma visitinha lá. Aí o camarada, não, irmão, eu já tenho Deus. Não, tem que ir para a igreja. Aqui está dizendo, o qual Deus quis. Não é querer meu, não é querer do pastor, não é querer da irmã. É o querer de quem? De Deus. É esse evangelho pregado dentro das igrejas? Que é. Esse, ele chama de baboseira. Agora, eu chamo o evangelho que eles pregam dentro das igrejas lá de baboseira. Eu tenho autoridade para falar isso. Eu tenho autoridade para falar o evangelho que eles pregam lá dentro das igrejas deles de baboseira. Paramos aonde? Mistério entre gentios, não. Paramos no 27, né? Aos seus santos, 27. Vamos ler até o 27. Aos quais Deus quis dar conhecer. Deus quis dar conhecer. Qual seja a riqueza da glória deste mistério? Qual seja a riqueza da glória desse mistério? Entre quem? Entre os gentios. Entre os gentios, entre nós. Entre os gentios, isto é, Cristo na igreja, nas catedrais, no templo de Salomão, na catedral em Roma. É isso? Esse evangelho aí é baboseira. O evangelho mesmo é isso aqui, ó. Cristo em vós, em mim, em você. Esse é o mistério. Cuidado a conhecer. Isso sim é evangelho. Em vós. A esperança da glória. Ô glória! Dá um glória aí, meus amados. Temos umas 3 passagens aqui e eu vou acelerar. Temos com 1h04. 2 de Coríntios, abre aí rapidinho. Segunda de Coríntios, capítulo 12. Capítulo 12, versículo 12 ao 14. Então tá aqui, ó. Versículo 12. Pois
as credenciais do apostolado. As credenciais do apostolado. Apostolado não é um homem ou vários homens. Apostolado é um ensino. É um ensino. Então, esse é o apostolado aqui, ó. O ensino que é o apostolado. As credenciais do apostolado foram apresentadas no meio de vós, com toda a persistência por sinais, prodígio, porque nesse tempo aqui, agora, aí que entra aquelas práticas de milagre aqui, que Paulo fez milagre, né? A turma levaram até a roupa dele para casa, rasgaram o lenço, né? Tem uma passagem aí que fala do lenço, é que eu não quero entrar nesse detalhe, mas é onde entra isso aqui, porque dos milagres aqui, porque naquele tempo, por isso que é necessário respeitar o tempo. Naquele tempo, estava iniciando o Evangelho. E os apóstolos tinham essa obrigação de mostrar para o povo incrédulo que ele estava ali a serviço de Cristo. Mas hoje não. Hoje nós conhecemos a graça de Cristo. Conhecemos já o poder de Cristo. Nós sabemos que Cristo faz o milagre. Nós sabemos que Cristo é poderoso. Então qual é a necessidade de eu mostrar para você que eu tenho o poder de fazer milagre na sua vida? Pôr a mão na tua cabeça, seja curado. Não. Você tem o Espírito de Deus e você fale com Ele, fale com Cristo. Fale com Ele, está em você. Então não há mais essa necessidade de milagre. Isso aí que você vê dentro dessas chamadas de igreja aí é o espírito do engano. Tem vários vídeos falando disso aí. Esse que ela... 14, né, que nós vamos começar aqui. Versículo 12. Porque tendes-vos... no versículo 12, né, vamos começar. Versículo 12, pois quem apostolado, sim, lemos, estamos no 12 ainda. Com toda a persistência por sinais e prodígio e poderes miraculosos, eles precisavam mostrar isso para o povo conhecer que ele estava sendo enviado, ele tinha sido enviado de Cristo. Porque em que tendes vós sido inferiores às demais igrejas, senão neste fato de não vos ter sido pesado. O que é que Paulo está dizendo? Que eu não fui pesado em vocês. Eu não pedi dízimo para vocês. Eu não fiz voto com vocês. Eu não pedi oferta para vocês. Eu não fui pesado em vocês. Não tem sido pesado. Perdoai-me. Pediu até perdão, né? Perdoa por eu não ter pedido dinheiro para vocês. Perdoa, vocês me perdoam por ter pedido dinheiro para vocês. Você vê que é o contrário do que nós vemos hoje. É o contrário. É o contrário. Paramos aonde? Prodígio, poderes e melhor coisa, porque em que tendes vos sido inferiores às demais igrejas, senão neste fato de não vos ter sido pesado e não ter pedido dinheiro. Perdoe-me. Olha a palavra do inocente. Perdoe-me. Esta chamou até de injustiça, ó. Esta injustiça. Foi injustiça que eu fiz com vocês. Não ter pedido dízimo de vocês, não ter pedido, mandado você fazer campanha. Foi a justiça que eu fiz. Você perdoa. Coitado. Esse sim é para se dar crédito. Esse apóstolo foi merecido de crédito, né? Foi. É bom que nós saibamos que o apóstolo Paulo, ele foi o apóstolo do gentio. Foi. Ele não é mais. Assim como Jesus de Nazaré. Ele tinha o poder de Deus. Ele estava como Deus aqui na terra, mas não está mais. É isso que nós temos que entender. Tem mais duas passagens. Vai lá em Romanos, volta um pouquinho em Romanos. Romanos capítulo 8. Duas passagens, já estamos terminando, meus amados.
Capítulo 8, versículo 38 e 39. 38. Porque eu estou bem certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, que na igreja é Satanás. Aqui, essa palavra de principado vem da terminologia de poder. Então são, por exemplo, Lula, os STF, o governador, prefeito, esse é o principado. Nem os principados, nem as coisas do presente, nem as do porvir, nem os poderes. 39. Nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra criatura poderá separar-nos do amor de Deus. Nas igrejas evangélicas, se põe um batom, já separou. Se a mulher cortar o cabelo, já separou. Se o homem vestir uma bermuda, já separou. Se eu estiver mentindo, você me ajuda aí. Do amor de Deus, que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. E para encerrar hoje com todas as sortes de bênção, em Hebreus, nós tínhamos lido Hebreus 5, lemos Hebreus, foi 2 Hebreus nós tivemos, não, foi uma só. Hebreus 5, agora Hebreus 9. Hebreus 9, versículo 26, um versículo só, para nós dormirmos como os anjos, não é com anjo, é como os anjos, com a cabeça livre, leve, né? Um corpo leve, alimentado da palavra de Deus. Versículo 26. Versículo 26. Ora, nesse caso, seria necessário que ele tivesse sofrido muitas vezes. Você sabe o que Paulo está falando isso? Jesus, passa teu sangue em mim, derrama teu sangue em mim. Jesus, me derrama do teu sangue em mim, passa do teu sangue em mim. Teria que matar ele muitas vezes. Ora, nesse caso, seria necessário que ele tivesse sofrido muitas vezes, desde a fundação do mundo. Desde a fundação do mundo. Né? Então, desde a fundação do mundo, teria que passar do sangue dele. Muitas vezes. Cadê eu não parando? Desde a fundação do mundo. Agora, porém, ao se cumprir, cumpriu ou não cumpriu? Há 2000 anos atrás, a igreja, os crentes estão dizendo, é o cumprimento dos tempos. Cumprimento dos tempos. Aqui está dizendo aqui, há 2000 anos atrás, Paulo já está confessando que os tempos se cumpriram. Com a vinda do Messias, as coisas da lei, que a lei falava, se cumpriu. É o que Paulo está dizendo aqui. Agora, porém, ao se cumprirem os tempos, é fim dos tempos. É fim dos tempos, é fim dos tempos. Bem que a palavra diz que no fim dos tempos, 2000 anos atrás, Paulo já estava dizendo, cumpriu o fim dos tempos. Cumpriram os tempos. Cumprirem ao se cumprirem os tempos. Se manifestou. Se manifestou. Manifestou ou não manifestou? Manifestou. Se manifestou uma vez por todas. Então não tem essa de Jesus derrama do teu sangue em mim, passa do teu sangue em mim, mera o dedo no teu sangue, passa na minha boca, na minha cabeça, na minha careca, nos meus olhos. Não tem isso. Foi de uma vez por todas. Então, quando nascemos hoje, quando a criança nasce hoje, já nasceu coberta pelo sangue de Jesus. Não tem mais essa de passa teu sangue em mim. Não tem. Só nas igrejas evangélicas que tem isso aí. Mas na graça não tem isso.
por todas, de uma vez por todas, para aniquilar. Aniquilou ou não aniquilou? Na vida na vida do cristão, aniquilou. Mas na vida do crente, o pau está comendo. Madeira deles. Se a madeira não der certo, tá aqui a espada, afiada de 2 gumes. Mas essa aqui só tem um gume só. Mas resolve. Cadê? Perdeu, até nós estávamos no versículo 39, né? 39, né? Não, 26. Versículo 26. Para cumprir uma vez por todas, para aniquilar pelo sacrifício. Então, se o sacrifício não aniquilou, o que é que nós estamos fazendo aqui? Com essa palavra, estudando essa palavra, lendo essa palavra, obedecendo essa palavra. Para quê? Se o sacrifício dele não aniquilou. Se nas igrejas está cheio de diabo por aí, cada esquina, cada moça que passa é um diabo. Para aniquilar pelo sacrifício de si mesmo o pecado. Tem pecado dentro dessas igrejas por aí? Tá assim. Igreja pecadora. É que a igreja está cheia de pecado, precisa fazer uma corrente, precisa comer do pão, precisa batizar nas águas. O pecado foi aniquilado há 2000 anos atrás. E o povo pregando, querendo aniquilar pecado dentro das igrejas aí, ó. Então a obra dele, ó, não serviu para nada, para esses crentes aí, ó, não serviu para nada. Aí, meus amados, essa foi a nossa ceia dessa noite. Espero que vocês tenham se saciado com este pão que foi servido, porque eu estou saciado. E vem mais, domingo tem mais, né? Sexta-feira, creio que deve aparecer um raciocínio. É o culto, né? O verdadeiro culto é no raciocínio. Aqui, quando nós se reunimos aqui, é uma reunião para ler a palavra. Agora, sexta-feira é culto mesmo, o raciocínio tem que funcionar. Porque o culto de Cristo hoje, da igreja hoje de Cristo, é no raciocínio. Se você não raciocina, não tem culto. Sem raciocínio não tem culto. O que acontece por aí é reunião de igreja. O povo se reúne. Se a reunião acontece dentro de um local de pessoas que pregam a graça, então a reunião é para ali, é para cantar, é para comer, é para beber, é para falar da palavra, é reunião. Isso é reunião. Nas igrejas por aí, é para ver se a irmã está bem vestida, bem calçada, para ver se o homem está bem barbeado. É para isso, a reunião deles. Agora, culto mesmo é no raciocínio. O culto a Cristo é racional. Então, o Cristo não raciocina. Então, sexta-feira é o dia do culto, onde eu chamo as pessoas para raciocinar. Tá bem? Então, o pão foi servido. Espero que vocês tenham gostado. E domingo tem mais. Paz eterna. Sejam todos abençoados pelo poder da graça de Cristo. Amém? E até o nosso próximo encontro.